Olá, boa noite, amigos, amigas. Sejam bem-vindos à live de hoje do Instagram, da conta do Instagram do Centro Espírita Nosso Lar. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez para falar sobre um tema muito importante: espiritualidade e saúde mental. Para aqueles que vão assistir ao vivo, para aqueles que assistirão depois, sejam todos bem-vindos. Agradecer imensamente o convite que foi feito pela Sueli e todos os amigos do Centro Espírita Nosso Lar. É sempre um prazer enorme estar aqui. Mas sempre antes da gente começar, vou fazer uma leitura de uma mensagem de Joana de Ângeles, bem pequena, e depois vou fazer uma prece inicial. E a mensagem de Joana que eu vou ler, psicografada por Divaldo Franco, diz assim: durante o dia, muitos fatores conspiram contra a tua harmonia mental, não te cabendo agasalhá-los. Resolve assim cada situação com calma e segurança, não guardando resíduos mentais negativos. Fato consumado, mente liberada em programação de novo cometimento superior. A tua saúde depende sempre do teu comportamento moral e espiritual. Então, depois de termos feito a leitura dessa mensagem tão bonita de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, vou convidar todos aqueles que assim se sentirem à vontade, não como um ritual, mas só para que possamos nos concentrar melhor, que nesse momento possamos fechar os nossos olhos e nos conectar ao Mestre Jesus e aos benfeitores amigos que nos acompanham na nossa caminhada. E agradecer imensamente o auxílio, o amparo que temos recebido, por estarem sempre conosco, nos intuindo, nos aconselhando, para que possamos buscar o melhor. Agradecemos imensamente todo o amparo, especialmente nos momentos de maior dificuldade, quando nos dão a força e a coragem para que possamos nos reerguer e continuar a nossa jornada aqui na Terra. E pedimos auxílio nessa noite de hoje. Estejam aqui conosco para que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, a todos os ensinamentos que receberemos. Que os ensinamentos divinos, amorosos, possam penetrar o nosso íntimo, crescer e se desenvolver dentro de nós, em nosso benefício e em benefício de todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Permaneçam conosco, Mestre querido, benfeitores amigos, porque precisamos muito desse auxílio, desse amor. Gratidão mais uma vez por tudo. E nesse momento pedimos a permissão para dar por iniciada essa atividade de amor de hoje. Que assim seja. Então, dá boa noite a todos que entraram. Agradecer imensamente a Sueli mais uma vez, a todos os amigos do Nosso Lar pelo convite que foi feito, pelas oportunidades que eu recebo. Para mim é muito importante. Depois de termos feito a leitura da mensagem e a prece inicial, agora nós vamos falar sobre esse tema extremamente importante para nós: espiritualidade e saúde mental. Hoje a ciência já comprova a importância da espiritualidade para a nossa saúde mental. Antigamente isso era descartado, até porque tinha uma confusão muito grande entre espiritualidade e religiosidade. E hoje nós sabemos que são coisas muito diferentes. Religiosidade está relacionada a determinada crença que eu tenho, a uma crença em que eu me identifico e começo a frequentar, e vivo e vivencio essa crença. Espiritualidade é algo muito além, muito maior do que isso. Então hoje a ciência consegue comprovar que aquele que tem espiritualidade é aquele que encontra um sentido existencial para a sua vida, que é diferente do vazio existencial, que muitas vezes domina cada um de nós aqui encarnados no planeta Terra. Quando nós não sabemos quem nós somos, o que nós viemos fazer aqui, para onde nós vamos, muitas vezes dentro de nós pode brotar, crescer e se desenvolver um vazio existencial, em que eu não consigo compreender quem sou,
e qual a minha função ou missão ou propósito de vida, melhor dizendo, aqui encarnado. Independente da crença, da religião, da religiosidade, é muito importante que nós tenhamos esse sentido existencial. Por que nós estamos aqui? Qual a nossa função, qual a nossa missão? Porque afinal de contas estamos aqui encarnados. Essas respostas auxiliam muito no nosso equilíbrio, no nosso bem-estar. Por isso é importante a espiritualidade para que nós mantenhamos a nossa saúde mental. Nós vamos conversar sobre isso nessa noite de hoje. E a doutrina espírita, como eu falei, espiritualidade independente de crença religiosa, mas trazendo para nós espíritas, a doutrina espírita proporciona respostas a essas perguntas e respostas muito profundas que vão muito além, porque são respondidas por aqueles que estão lá, digamos assim, no plano espiritual. E Kardec fala uma coisa muito interessante: se eu não conheço um país e quero conhecer e quero saber como é esse país, eu preciso conversar com quem já foi. Então nós recebemos essas informações da espiritualidade, dos espíritos amigos que vêm, nos auxiliam e nos dão respostas, especialmente sobre quem nós somos, de onde nós viemos, o que nós viemos fazer aqui, como nós acabamos de falar. Muitas vezes, quando nós já estamos no movimento espírita, na doutrina espírita, inseridos nisso, parecem questionamentos simples, pueris. Mas se nós voltarmos um pouco, principalmente aqueles que não nasceram em berço espírita, se puderem fazer um movimento de se recordar, se em algum momento da própria vida, da própria trajetória, sentiram essa angústia e se perguntaram em algum instante, um pouquinho antes de dormir, geralmente acontece isso, em que a gente vai deitar, coloca a nossa cabeça no travesseiro, cheio de angústia, de dúvidas, de questionamentos. Será que é só isso aqui? Qual o sentido disso tudo? Qual a lógica? Não ter essas respostas, principalmente aprofundadas, traz e pode trazer um sofrimento muito grande para o espírito que está encarnado. E nós, enquanto espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita, temos um privilégio de receber essas informações. Não somente no Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, e que é um livro filosófico, e isso é filosofia. Quando a gente começa a se questionar por quê, para quê, como, isso é filosofia. A filosofia é questionamento, e o Livro dos Espíritos representa muito esse aspecto filosófico da doutrina espírita, de questionamento íntimo, interior, da origem, do propósito da minha existência. E não só do Livro dos Espíritos, como eu falei, mas durante a codificação, Kardec com a espiritualidade trazem as informações, e após a codificação também, com o Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros médiuns e espíritos que vieram trazer respostas para nós, fundamentais para que nós possamos nos desenvolver. Então, quem nós somos? A espiritualidade traz essa resposta: espíritos imortais, essências divinas. Apesar de Jesus já ter trazido essa informação para nós há muito tempo, Jesus foi o precursor, de maneira mais objetiva, sobre a nossa origem, sobre o nosso propósito, sobre o motivo de estarmos aqui. Ele disse que não explicou tudo, mas ele trouxe a informação. Ele traz a informação e descortina toda a vida espiritual, falando: meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa do meu Pai, e para lá eu vou. E dizendo que nós também somos filhos desse Pai, irmãos dele, e podemos fazer o que ele faz e muito mais. A luz do mundo, o sal da terra, deuses internos, como diz Joana de Ângeles. E ele próprio fala: vós sois deuses, no Evangelho. Informações importantes para nós, que depois com Paulo de Tarso nas cartas, posteriormente a Jesus, vem falar que agora a nossa aliança com o Senhor, com Deus, não era mais de servos, mas era de filhos, herdeiros e co-herdeiros do Cristo.
respondendo esse questionamento que vem, que está há muito tempo plantado na nossa mente sobre qual a nossa origem, quem sou eu, por que eu estou aqui, o que vim fazer aqui. Respondendo esses questionamentos que muitas vezes nos perturbam, mostrando a nossa realidade espiritual, a nossa origem divina. Centelhas divinas criados à imagem e semelhança do Pai, com as mesmas virtudes a serem desenvolvidas em nós, para desenvolver a perfeição relativa, porque é absoluta só do Criador. Mas essas respostas, e como eu falei no início, a ciência comprova que aquele que tem sentido existencial para a própria vida e entende a sua origem de alguma forma, independente de religiosidade, independente de crença religiosa, mas tem o conhecimento da sua própria origem e destinação de forma saudável, consegue alcançar mais equilíbrio e saúde mental. E isso é muito importante para nós espíritas, porque nós espíritas sabemos essa informação. Mas o que a espiritualidade diz? Não basta saber. Nós precisamos conhecer, saber a informação. Quem somos nós, espíritos imortais, centelhas ou essências divinas? Mas como que isso pode transformar a minha realidade? Como que isso pode me trazer equilíbrio e fazer com que eu me desenvolva para melhor? Porque só conhecer e saber é o primeiro passo quando a gente tem contato com o conhecimento. Recebi uma informação, é o saber. Eu preciso refletir, meditar, reflexionar em cima da mensagem. Eu preciso refletir comigo mesma para que aquilo comece a fazer sentido. E fazendo sentido eu começo a sentir. E a partir do momento em que eu sinto, que é a segunda fase, quando nós entramos em contato com o conhecimento, eu começo a vivenciar. Então, as 3 fases, quando nós entramos em contato com o conhecimento, é saber, que é conhecer. Eu reflito, eu analiso, eu medito em cima daquela informação que eu recebi. Aí eu passo a sentir. E ao mesmo tempo em que eu sinto, eu começo a vivenciar. Nós precisamos, a espiritualidade diz, fazer esse movimento em relação a quem nós somos. Espíritos imortais, essências divinas, porque só saber não é o suficiente. Nós precisamos sentir que somos. Nós precisamos sentir no íntimo que somos essências divinas, que somos espíritos imortais. Não somente no intelectual, no cognitivo, mas no sentir, sentimento e emoção interior. Aí vai haver uma diferença muito grande, porque nós vamos conseguir separar aquilo que nós somos do que o que nós não somos. Essa é a grande necessidade que nós temos. Quem sou eu? Eu sou isso. O que eu não sou? Isso aqui. E o que nós somos? Mais uma vez, repetir o suficiente, a espiritualidade pede para que nós introjetemos essa ideia e passemos a acreditar, mas não só acreditar, confiar, mas não só confiar, sentir, vivenciar. Nós somos centelhas divinas, espíritos imortais em evolução, que temos pensamentos, temos sentimentos, temos emoções, palavras e ações, muitas vezes equivocadas. Nós temos um instrumento chamado mente, que se conecta com outro instrumento divino chamado cérebro. A nossa mente e o nosso cérebro em conjunto precisam ser utilizados por esse espírito imortal que nós somos da melhor maneira. Mas muitas vezes, por conta do poder imenso do instrumento, ele nos utiliza. A conexão mente e cérebro é muito poderosa e nós, muitas vezes, em desequilíbrio e por não nos conhecermos e não termos autodomínio, somos dominados por mente e cérebro. Por essa conexão que deveria ser usada por nós de maneira saudável. Joana de Ângeles diz que a nossa mente é um dínamo criador de energia. É um gerador de energia.
que se conecta com o nosso cérebro e comanda o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro é extremamente obediente à nossa mente. Recebe informações sem filtro. Recebe as informações e simplesmente entrega o pedido. Como um bom garçom num restaurante, quando a gente chega e faz o pedido, se eu peço uma pizza para o garçom, estou num restaurante, numa pizzaria, peço uma pizza de calabresa, ele não vai trazer de mussarela, a não ser que ele cometa um equívoco, mas não comete. Ele vai trazer aquilo que eu pedi. Ele vai trazer o meu pedido, pois dessa forma é o nosso cérebro. Ele recebe a informação e ele transmite para nós toda aquela química cerebral, nos afetando penosamente, se for energeticamente baixa, ou nos afetando poderosamente e positivamente, se for amorosa a informação recebida. Então nós, espíritos imortais, temos uma mente e um cérebro, e nós precisamos ter domínio amoroso sobre esses instrumentos para que nós não sejamos joguete dos dois. Para que a nossa mente em perturbação não nos domine e nos perturbe. Para que nós não fiquemos doentes mentalmente. Para que nós tenhamos saúde mental, para que nós tenhamos saúde espiritual, nós precisamos fazer a diferenciação do que somos e do que não somos, porque senão não iremos conseguir. Possível, mas é mais difícil. Então, o que tem nessa mente? O que ela armazena? Que informações estão ali? E diz Joana de Ângeles, em Autodescobrimento, uma busca interior, que a nossa mente, ela armazena as informações como um HD de um computador, sem ter filtro também. Não filtra as informações como sendo boas, ruins, benéficas, maléficas. As informações que chegam até ela são absorvidas. E quando nós viemos enquanto crianças, e na fase infantil a nossa mente está assim, aberta, como se tivesse sem informação. Ela está momentaneamente anestesiada, digamos assim, para receber informações novas. Por isso que essa fase infantil ela é crucial, diz a espiritualidade, para que o espírito imortal receba novas informações, para que sejam informações diferentes da que ele tem, especialmente o evangelho, a moral evangélica, não a moral do homem da sociedade, mas o amor, a compaixão, o perdão, a misericórdia ensinada por Jesus, começando por si mesmo para desenvolver e expandir para o próximo. Mas nós viemos com essa mente aberta para receber informações e recebemos muitas, de todos os lados, dentro da nossa casa, no ambiente interno, na nossa casa, na nossa família, com todos aqueles com quem nós convivemos, todas as informações nós recebemos através dos nossos sentidos. E essas informações foram introjetadas na nossa mente e se transformaram em pensamentos, imagens, sentimentos, gerando emoções e comportamentos em nós. Isso eu falei dentro de casa. Mas todo o ambiente cultural, social, na escola, a vizinhança, qualquer ser humano com quem a gente convive, a própria cultura, a maneira de ser repassada de pai para filho, de agir, as informações recebidas, tudo isso nos afeta e fica gravado na nossa mente, em forma de pensamentos, sentimentos, imagens que geram emoções e comportamentos. Tudo isso está gravado nela. Só que nós que somos espíritas sabemos mais. Isso só dessa encarnação. E as encarnações anteriores? Tudo que nós vivenciamos, tudo que nós pensamos, sentimos, fizemos, falamos está gravado em nós. Tudo gravado. Tudo aí. Muitas informações
que se nós não conhecemos, se nós não temos conhecimento delas, elas nos perturbam e nos dominam. E o pior, nós achamos que somos aquilo. Então, Ju, eu tenho um determinado tipo de comportamento. Os comportamentos, eles são derivados de Joana, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos. Penso, sinto, ajo. Tem uma explicação. E nós achamos que somos isso. Por isso a dificuldade de se transformar. Por isso a dificuldade de mudar. E nós achamos que é impossível mudar. Porque nós achamos que somos aquilo. Eu sou impulsiva, eu sou raivosa, eu sou orgulhosa. Nós usamos o verbo ser. E o verbo ser não é o ideal para esse momento. O verbo ser deve somente ser usado para aquilo que nós somos. Porque ser é permanente, ser é espírito imortal, centelha divina. Isso é o que nós somos. E o que nós não somos? Todas essas informações mentais que nos perturbam muitas vezes e que automáticas fazem com que nós hajamos sem raciocinar, em processos de automatismo, como diz a espiritualidade, como hábito. Então nós precisamos ter noção e consciência desse conteúdo mental. Nossa mente gera os pensamentos são levados ao nosso cérebro, dependendo do pensamento, se for um pensamento de rancor, aciona áreas do nosso cérebro e derrama no nosso corpo físico determinada química cerebral relacionada com o pensamento. Pensamento de rancor, pensamento de mágoa, pensamento de não perdão, de raiva, disparam muitas vezes o sistema de luta e de fuga no nosso cérebro, trazendo uma química cerebral estressante, que tensiona o nosso organismo. Cortisol, adrenalina, alguns hormônios que são muito importantes para nós em determinadas situações, mas não são em outras, especialmente se nós ficamos o dia inteiro com esses hormônios no nosso corpo físico. Por isso um ponto de tensão aqui que eu não sei de onde veio. Ju, minhas costas têm vários pontos de tensão ou pontos gatilhos e eu estou sentindo muita dor. A gente fala aqui no Nordeste, eu estou entrevado, não consigo me mexer por conta dos pontos dos nós no músculo. Um nó no músculo, um ponto de tensão, estresse, mente, causado por um pensamento, um sentimento, geralmente medo, que gera ansiedade. Libera cortisol, nosso cérebro, adrenalina, noradrenalina e nosso músculo trava, nosso músculo tensiona, nosso músculo enrijece para que nós possamos lutar ou correr. Isso é um movimento natural daquilo que nós conversamos mais cedo, da mente e do cérebro. O nosso cérebro recebe uma informação da nossa mente, pensamentos e sentimentos de medo psicológico, porque não está acontecendo nada externamente. Esse medo dispara sistema de luta e de fuga, liberando cortisol, adrenalina, noradrenalina e outros hormônios que fazem com que o meu corpo físico fique pronto para se defender de uma ameaça. Quando essa ameaça é real, é fantástico, mas quando essa ameaça é psicológica, me perturba e me adoece. Por isso a tensão na região aqui, nas costas, no pescoço, por isso os pontos de tensão muitas vezes nas costas, no pescoço, na lombar, que eu não consigo muito bem explicar, gerados por pensamentos e sentimentos que geram emoções e afetam o nosso corpo físico. Então a saúde mental é fundamental para que nós tenhamos saúde física. E Emmanuel é categórico ao falar que nossa saúde física é completamente dependente da nossa saúde psíquica, mental. Que muitas vezes é interessante a mensagem do livro Pensamento e Vida, que ele diz que nós muitas vezes tememos as doenças, como se elas acontecessem à nossa revelia. Às vezes a gente diz, vocês estão vendo a quantidade de cânceres que estão se desenvolvendo? Cada vez as pessoas mais jovens estão desenvolvendo câncer. Eu fico com medo de também desenvolver. E aí Emmanuel diz,
Sim, a alimentação é fundamental também no processo de saúde ou doença, mas muito mais do que a alimentação, a saúde mental. A forma como penso, como sinto que vai delimitar, que vai determinar que tipo de se terei bem-estar, melhor dizendo, ou não. Que doenças ou não terei. E muitas vezes nós esquecemos disso. Me lembro de uma presidente de uma empresa norte-americana muito importante, muito famosa, e ela tinha uma vida muito saudável, tanto a alimentação quanto o exercício físico. E ela ficou muito doente, teve um câncer muito severo, e ela quase desencarnou. E ela não entendia. A vida dela extremamente saudável, muito bem sucedida no trabalho, se alimentava de maneira correta, fazia exercícios físicos constantemente e não conseguia compreender porque não tinha saúde, porque tinha caído daquela forma fisicamente, porque não olhou para o interior. E no momento em que ela adoece, depois que ela se cura, ela dá uma entrevista e agradece imensamente o fato de ter ficado doente, porque como ela ficou doente, teve um câncer severo e quase desencarnou, ela pôde olhar para dentro, ela pôde se conhecer e analisar os próprios pensamentos, sentimentos, emoções que geravam as palavras e os comportamentos que ela tinha, e percebeu o quanto ela era cruel, o quanto ela era exigente com ela mesma e com o próximo, com os funcionários, o quanto era perfeccionista, o quanto era intolerante, o quanto tinha pouco ou quase nada de misericórdia e compaixão, nem por ela, nem pelos irmãos. E assim, fazendo esse movimento interior de autoconhecimento, autodescobrimento, ela começou a observar a si mesma, a sua mente e aquilo que ela alimentava. Porque o que nós pensamos, sentimos, falamos e fazemos vai definir o nosso nível de saúde integral. Como eu penso, sinto, falo e faço é extremamente determinante. A alimentação é fundamental. Mas sem saúde mental, sem observar o que penso e sinto, sem ter pensamentos amorosos, sentimentos amorosos, eu posso me alimentar muito bem todos os dias, fazer exercícios físicos constantemente. A chance de desenvolver uma doença é enorme. E Joana de Ângeles faz muito associações entre formas de pensar e sentir doenças, como o câncer. O câncer é uma doença muitas vezes associada à mágoa. Mágoa, especificamente mágoa profunda de alguém. Uma raiva imensa de uma pessoa específica. Só precisa ser uma. E Joana vem falar do quanto a mágoa, especificamente o ódio, a raiva imensa por alguém, por não conseguir perdoar, pode ser um desencadeador de algum tipo de câncer, modificando as nossas células, fazendo com que elas se tornem cancerígenas. Por quê? Porque o pensamento e o sentimento de mágoa, de rancor e de ódio têm uma vibração que desestrutura as nossas células. Joana de Ângeles fala: a saúde é a saúde da célula. A célula vibra de energia pelo amor. Quanto mais nós amamos, mais as nossas células brilham, diz a benfeitora. Quanto mais amamos, nossas células se energizam. A partir do momento em que nós temos pensamentos e sentimentos desamorosos, elas se desestruturam e podem se modificar. Se modificando, podem gerar mais cânceres. Especialmente a mágoa, no caso do câncer. E diabetes. Diabetes é uma doença também associada a pensamentos e sentimentos e emoções desamorosos, muitas vezes, como a raiva. Muitas vezes, quando somos muito viciados em raiva, temos a tendência de desenvolver diabetes. Às vezes a gente vê, a própria pessoa fala: nunca tive problema com a alimentação, sempre fui uma pessoa que teve uma alimentação regrada, e mesmo assim desenvolve a doença. Porque no momento em que nós sentimos raiva, dispara o sistema de luta e de fuga, e uma das coisas, um dos sintomas que acontecem quando esse sistema autônomo dispara é a liberação de glicose no sangue. No momento em que dispara o sistema de luta e de fuga, que é um sistema de alerta contra ameaças do nosso organismo,
Uma das coisas que acontece para que o nosso organismo fique preparado para se defender, ou lutando ou fugindo, é disparar glicose no nosso sangue. Aumenta a glicose. Quanto mais raiva eu sinto, mais dispara, eu vou sentindo raiva, eu vou disparando, vai vindo a glicose para o meu sangue. Daqui a um pouco, a um tempo, eu desenvolvo a diabetes. Ju, sempre vai ser assim? A gente não pode ser categórico, mas tem uma chance de acontecer. Porque, como diz Emmanuel, e a gente acabou de falar no livro Pensamento e Vida, a nossa saúde física está atrelada especialmente à nossa saúde psíquica. A nossa forma de pensar, sentir, que gera emoções, palavras e comportamentos em nós. Por isso que nós precisamos nos conhecer. Precisamos conhecer os pensamentos e sentimentos que nós alimentamos, porque aí nós temos condições de ter uma saúde integral. Porque mesmo com exercícios físicos que são fantásticos, mesmo com a alimentação correta que é maravilhoso, se eu não higienizo a minha mente, eu vou ter um problema. Porque a forma desamorosa ou amorosa de pensar vai definir se eu terei saúde ou não. E hoje em dia, nossa sociedade muito rápida, muito veloz, ansiosa, e a ansiedade também dispara o sistema de luta e de fuga, é uma coisa que a gente tem que pensar bastante sobre isso. Essa preocupação, essa ansiedade, nós ficamos em estado de alerta 24 horas por dia, e ter cortisol, noradrenalina, adrenalina no nosso organismo 24 horas por dia é extremamente prejudicial. Porque são hormônios de fase, são hormônios que devem ficar pouco tempo em nós, são hormônios fundamentais, extremamente importantes. Eu gosto até de falar que o cortisol é um hormônio que disparado naturalmente pelo nosso organismo. Nosso cérebro dispara o cortisol e nós acordamos, senão nós dormiríamos eternamente. Aí eu fico acordada, em alerta, em vigília. Mas se esse hormônio está 24 horas no organismo, é como se eu ficasse em estado de alerta, em vigília, 24 horas por dia. Por isso que as pessoas não conseguem mais dormir. Por isso que nós temos dificuldade para descansar, por isso que nós temos dificuldade para relaxar, por isso que nós temos dificuldade para ficarmos leves. Porque o que a ciência traz? O nosso organismo tem 2 sistemas autônomos, que é o de luta e de fuga, o simpático, e o parasimpático, que é o sistema de relaxamento e digestão. Nós deveríamos ficar boa parte do nosso dia em relaxamento, no sistema parasimpático, regulando o nosso organismo. Mas nós vivemos o contrário, a maior parte do dia, 80%, 90% das vezes, em luta e fuga, em estado de tensão, de alerta, de ameaça. Por isso nós muitas vezes não descansamos e relaxamos. Deveria ser pelo menos uns 80% relaxamento e digestão, relaxamento. E 20% de alerta, vigília. Porque nós precisamos ficar alerta em algum momento para que nós possamos nos defender. Disparar o sistema de luta e de fuga é algo incrível para nós, porque Deus é tão maravilhoso que desenvolveu um sistema para nos proteger. Diante de uma ameaça real, eu me protejo, o meu corpo fica pronto, preparado para que eu possa me defender. Mas se essa ameaça não é real, se ela é psicológica, 24 horas por dia eu não consigo relaxar, achando que o tempo todo estou sendo ameaçada. E isso começa com crises de ansiedade que se desenvolvem para TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. E aí eu já tenho problemas de saúde mental, eu já tenho transtornos e eu preciso voltar ao ponto de origem, voltar para dentro de mim para que eu possa me observar, para que eu possa me perceber e ter autonomia, para que eu tenha mais momentos de relaxamento, leveza no meu dia do que de tensão.
Para isso, nós precisamos nos conhecer. Para isso, nós precisamos de autoconhecimento e autopercepção. Eu observar a mim mesma. Eu sentir os sinais que o meu corpo físico estão dando. Há dias eu não consigo dormir. Por que está acontecendo isso? Provavelmente tem muito cortisol, adrenalina no meu corpo. Recentemente, conversando com uma pessoa, uma colega, não conheço muito bem, e ela falando que para dormir ela precisa correr. Dentro de casa mesmo ela começa a correr um pouquinho antes, para liberar a tensão e a energia. Interessante esse movimento que ela faz. A gente vê os animais fazendo isso. Os animais, eles, principalmente o cachorro, né? Ele corre para liberar a tensão da ansiedade. Assim ela consegue dormir 3, 4 horas por dia. Mas o que acontece com ela? Se pegar um pouquinho do sangue e for fazer um exame, só tem cortisol no organismo dela. Tá lá em cima. Cortisol é para ficar acordado. Cortisol é para ficar ligado, alerta. Adrenalina é para correr. É durante o dia para que eu tenha condições de me mover, de me mexer, de me movimentar e me defender. Mas à noite tinha que ter um hormônio chamado acetilcolina nela. O hormônio da acetilcolina é um hormônio do relaxamento, que diminui os meus batimentos cardíacos. Que eu começo a ficar relaxada e vou relaxando até dormir. Com a noradrenalina, adrenalina, o cortisol, o coração dispara. Sendo que eu deveria estar relaxada, eu deveria ter acetilcolina no meu sangue, porque os dois não funcionam ao mesmo tempo. Se o sistema de luta e de fuga, o simpático, está ligado, o parasimpático de relaxamento e digestão está desligado. Se o de relaxamento e digestão está ligado, o de luta e de fuga apaga e desliga. E qual é a melhor forma de disparar o sistema de relaxamento quando a gente está nesse momento de tensão e de angústia? A gente já viu isso em todo lugar. Parece mentira, parece uma coisa muito simples. A gente vai ver os médicos falando isso, os psicólogos, os pastores, respiração. Porque no momento, isso é comprovado cientificamente, no momento em que nós começamos a respirar, principalmente a respiração diafragmática, dispara o sistema de relaxamento e digestão, o parasimpático no nosso organismo. Quando ele dispara, o sistema de luta e de fuga diminui o cortisol, a noradrenalina e a adrenalina e libera a acetilcolina, que é o hormônio do relaxamento, que faz com que os meus batimentos cardíacos diminuam. Ju, mas por que eu estou com um batimento cardíaco tão acelerado? Por que eu estou com tantos hormônios no meu organismo, no meu sangue? Pensamentos e sentimentos. Por isso que nós precisamos conhecer. Porque todos, e aí é interessante, porque se nós formos analisar uma pesquisa de um médico da USP, ele fez uma pesquisa baseada no perdão e na capacidade de amar. E aí quando ele fez o teste para ver o que tinha no nosso organismo quando alguém não perdoava, quando sentia muita mágoa, quando nós não perdoamos e sentimos mágoa específica muito grande de alguém, ódio profundo, ele fez o teste e comprovou. Libera cortisol, adrenalina, noradrenalina. Todos esses hormônios que nós estamos conversando aqui são liberados no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea. E aí, o contrário, quando nós conseguimos perdoar, quando nós conseguimos amar, liberam todos os neurotransmissores chamados neurotransmissores da alegria, da felicidade, do amor, do bem-estar, como queiramos chamar. Dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina e afins. Todos esses hormônios do bem-estar são liberados com pensamentos, sentimentos, emoções amorosas. Por isso que quando Jesus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, é científico. Hoje a ciência consegue comprovar que amar modifica a química do meu corpo.
modifica a química cerebral. Amar afeta o meu cérebro positivamente e ele me entrega toda a química de bem-estar e felicidade que eu preciso para viver. Desamor e desamar afeta o meu cérebro negativamente e ele libera toda uma química de tensão, sofrimento e dor, por isso o pranto e o ranger de dentes. No nosso próprio organismo nós sentimos, é agora. E por isso que Emmanuel diz que nós não devemos temer nenhuma doença, porque somos nós que produzimos a mesma ou as mesmas em nós. Então, se tem muitos cânceres sendo desenvolvidos, nós não devemos ter medo de pegar ou desenvolver um câncer, obviamente é a melhor forma de falar, porque ele só será desenvolvido se em nós a mágoa reinar. E por isso nós precisamos saber, tenho mágoa de alguém? Tenho raiva imensa de alguém? Eu escuto o nome, vem a lembrança, a imagem, eu não consigo nem me conectar. Nós precisamos saber, autoconhecimento, não para nos condenar nem nos julgar, mas para nos descobrir e acolher esse sentimento que está em nós, não reprimindo, mas conhecendo esse sentimento, acolhendo o sentimento desamoroso como se fosse uma criança, como diz Joana. Eu percebo a mágoa, eu observo e aceito que ela está ali, sem dar vazão, mas também sem reprimir, observando, percebendo e cuidando, para que aquela mágoa, aquele sentimento seja trabalhado, especialmente porque ele me dá uma informação. Se sinto mágoa profunda de alguém, é porque não sei lidar com o erro. Se não sei lidar com o erro do outro, não sei lidar com o meu. Se não sei lidar com o meu, eu trato a pessoa da forma como eu me trato. Então imagine aquela pessoa, se recorde se houver, aquela que eu mais odeie, é só um reflexo do ódio que eu sinto por mim mesma. E eu verei a quantidade de mágoa, de ódio, de rancor que tenho por mim, refletida no outro, que só me mostra o tamanho dela. E isso é muito importante. A Maria, o José, o Pedro, o Francisco, sou eu, mostrando para mim o amor ou desamor que eu sinto por mim e as energias vibracionais que tem dentro de mim, que alimentam as minhas células, que alimentam os meus órgãos, destruindo ou construindo cada um deles dentro de mim. Nós precisamos saber, meus amigos, minhas amigas, e ter consciência, e de Joana, de uma forma muito profunda, ousada e bonita. O que a benfeitora diz? A nossa relação com o outro é um reflexo do meu alto amor ou da projeção da minha sombra. É muito bonito. Na minha relação com o outro, ou eu demonstro alto amor, o amor que eu sinto por mim, ou eu projeto a minha sombra nele. E por isso que nós precisamos saber quem eu odeio, quem eu detesto, de quem eu tenho nojo, quem eu não suporto, porque ali é só o reflexo de mim mesma, para que eu possa olhar para o outro olhando para mim e vendo aquilo que eu preciso melhorar em mim comigo mesma. Porque é como se eu projetasse a mim no outro e o outro se materializasse ali na minha frente, como partes de mim que eu não suporto. E isso é muito interessante, porque não é sobre o outro, mas sobre mim mesma. Por isso que Joana vem falar da necessidade de nós nos reconciliarmos com a sombra, nos reconciliarmos com esses pobres estropiados dentro de nós, em forma de pensamento, de sentimento, de emoção desamorosa, mas também de personalidade. Porque existem personalidades, e nós não devemos nos esquecer,
vivas, personalidades vivas dentro de nós, de encarnações anteriores vividas por nós, e nós sabemos dessa informação pela doutrina espírita, através de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, quando médiums ou espíritos, independente de médium ou não, através do animismo, deixam vir, digamos assim, uma personalidade de encarnações anteriores. E a personalidade toma o meu corpo físico dessa encarnação atual, totalmente inconsciente da realidade, acreditando que está viva. Uma personalidade minha de encarnações anteriores, viva dentro de mim, e fala como se estivesse na época, e se pronuncia como se estivesse na época, no momento, da mesma forma. E a gente vê isso em André Luiz, quando o obsessor chega próximo, a personalidade da moça que está passando mal, ela está numa casa espírita, começa a convulsionar, e vem uma personalidade de encarnações anteriores, porque na hora que ele se aproxima dela, o obsessor é como se atraísse. E a personalidade de encarnações anteriores vem e começa a gritar, querer se afastar dele, totalmente inconsciente, sem saber que nem mais encarnado estava, digamos assim, sem ter consciência de nada. Essas personalidades estão vivas dentro de nós. Se passássemos por esses processos de animismo, elas viriam tomando o corpo atual, e a Juliana ficaria de lado e viria a encarnação de onde? Como freira numa Santa Inquisição? Possível? Viria e falaria como se viva estivesse, e ela está dentro de mim, abandonada, muitas vezes, de Joana. Nós precisamos nos reconciliar com essas personalidades de encarnações anteriores, acolhendo cada uma delas, aceitando, amando e perdoando o fato anterior. Auto-perdão, perdão dessas personalidades, para que nós possamos seguir, para que nós possamos nos desenvolver amorosamente. E também é algo que nós espíritas devemos nos lembrar. Mas, irmãos, meus amigos, minhas amigas, para finalizar, que nós possamos viver olhando para dentro de nós, viver com um olhar fixo em nós, nos percebendo e percebendo que pensamentos, sentimentos nós estamos alimentando naquele instante. É tristeza, é angústia, é mágoa, é ódio, é desamoroso, é ilusão. É desamoroso, nós precisamos transformar. Ju, mas faz sentido, mas não me ajuda. Eu preciso observar, acolher e modificar esses pensamentos e esses sentimentos, para que aqui reine o amor dentro de mim, e esse amor possa me beneficiar, extravasar em benefício de encarnados e desencarnados que me cercam. E que nós possamos permitir que esse amor se desenvolva em nós, de dentro para fora, trazendo saúde mental para a nossa vida. Tão importante para nós e para todos aqueles irmãos que estão ao nosso redor e que necessitam também do nosso equilíbrio, os encarnados e os desencarnados. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante e fundamental para nós, que a espiritualidade possa nos acompanhar nessa caminhada. Mas antes de terminar, gostaria de convidar todos aqueles que se sentirem à vontade para fechar os olhos, para que nesse momento nós possamos nos conectar ao Mestre Jesus e aos benfeitores amigos que nos acompanham na nossa caminhada. E agradecer imensamente essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite de hoje, aprendendo um pouquinho mais sobre essa doutrina santa e libertadora. Mestre Jesus, benfeitores amigos, nos auxiliem para que possamos internalizar os ensinamentos do Evangelho à luz da doutrina espírita, que possamos internalizar esses ensinamentos de amor,
sentindo e vivenciando no nosso íntimo, conosco e com todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Pedimos nesse momento que essa luz de amor possa nos envolver, envolver a todos os desencarnados que estão aqui conosco, se expandir e envolver todos os nossos familiares e amigos queridos, especialmente aqueles que sabemos que mais sofrem, que onde estiverem possam receber também esses benefícios de amor. E pedimos mais uma vez nesse instante que essa luz amorosa possa se expandir mais e mais e envolver o nosso planeta Terra, tão necessitado de paz, de luz, de amor fraternal e misericórdia. Envolvam todos aqueles que sofrem, onde estiverem, especialmente aqueles que não conseguem encontrar uma solução, uma saída para as suas dificuldades. Que esses irmãos amados, onde estiverem, possam receber o consolo, a paz e o amor de que necessitam. Permaneçam sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando, porque precisamos muito desse auxílio e desse amor. E nesse momento pedimos a permissão para dar por encerrada essa atividade de amor de hoje. Que assim seja. Muito obrigada, amigos e minhas amigas. Um beijo para vocês e até a próxima.